Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a emissora mais importante do grupo Bandeirantes. Bem, acho que todos nós estamos extenuados, cansados, já dá para perceber, eu nem mais voz tenho de tanto gritar, de tanto falar. São tantas medidas incongruentes, né, que batem uma de frente dos nossos governantes que a gente não sabe mais o que seguir, não é? Governadores não concordam com governadores, prefeitos discordam de prefeitos, presidente não concorda com o governador não concorda com o presidente, e isso dá um tilt na cabeça do povão, mas ao mesmo tempo dá a noção exata de que nós estamos sem comando. É um navio no meio do oceano, numa tempestade terrível, a pior do planeta, no meio de um furacão, na verdade. E a gente não sabe quem está comandando o navio. Esse raio desse Pazuello continua atrapalhando, né? Foi muito mal com o ministro da Saúde e devia ter sido ejetado do governo de uma forma definitiva. O Bolsonaro não pode ficar tentando arrumar cargo para esse cara, independente dele ser quem é. General ou não ser general. Senão vira o Bessias do Lula, lembra? Que a Dilma quis colocar o Lula como ministro para que ele escapasse das garras da justiça. É o que o Bolsonaro está tentando fazer com o Pazuello. Mete uma bica logo no cara, e se o cara errou, ele que pague pelo que pagou e foi incompetente mesmo, e daí por diante. Mesmo porque um dia alguém vai ter que pagar. Alguém não, né? Tem muita gente que errou nesse país que vai ter que pagar pela história da gente ter virado simplesmente o lugar mais perigoso do planeta para viver por causa da Covid, porque por causa da violência já era. O Brasil sempre foi o epicentro da falta de segurança pública, em que pese uma polícia mal paga, mas eficaz e eficiente, trabalhar o dia todo e tentar correr contra bandidos o dia todo. Mas a gente sempre foi o epicentro da falta de segurança, tanto que o país mais lindo do mundo não é o mais visitado do mundo, e os gringos adoram o Brasil, mas tem medo de bala, de tiro, bala de revólver, né? Faca. Então hoje a gente misturou uma coisa com outra. Os caras tentando roubar a vacina, velho. É uma piada, né? Nesse ponto, o cara que tenta roubar a vacina, tenta vender remédio de sedação pelo preço que está sendo vendido, e as pessoas acordam no meio da sedação na UTI, num pesadelo terrível, tanto para quem acorda, principalmente para quem acorda de uma sedação, e quem está tratando dessas pessoas. E essa cifra de 21 mortos de ontem para hoje aqui em São Paulo. 121 mortos aqui, 1.021 mortos aqui em São Paulo. Tá duro para falar, não sei se vai dar para fazer o programa, porque a garganta está muito ruim e você não consegue coordenar os pensamentos. Eu não aguento mais gritar de manhã e de tarde contra esses desmandos que nós temos aqui. Então, não aguento mais. Cheguei ao meu limite. Mas eu vou tentar. Tentem arrumar minha voz aí, eu dependo muito do Marcelo aí, do Ricardo, do pessoal aí, senão parar de fazer o programa, porque eu não aguento mais falar. Não dá mais. Estou gritando tanto contra alguns imbecis, contra alguns ladrões, contra alguns cretinos que tentam roubar o país no meio de uma pandemia, que prevaricam usando mal o dinheiro público no meio de uma pandemia, que politizam a doença no meio de uma pandemia, que eu já estou bem com o saco cheio e sem voz. E não dá, né? Se eu tivesse voz com o saco vazio, seria melhor. Mas não dá mais. 1.021 mortos. Eu avisei esse secretário de saúde faz tempo. Quando você não tem nada o que falar, cala a boca, não informa errado.
A pior coisa que tem é você dar um número mentiroso como aquele de 44 mortos em 24 horas se a gente é o centro da pandemia. Não dá. É mentira. É subnotificação. Ah, mas é que sábado e domingo os caras vão pescar das secretarias do interior, ou não dá porque o sistema virtual não funciona. Ora, bolas, é falta de boa vontade. Nós estamos vivendo clima de guerra. Põe gente com o telefone ligar para as secretarias para, durante um clima de guerra, você não anunciar que 44 pessoas morreram de Covid em São Paulo, onde mais morre gente no mundo hoje e onde tem mais gente, na realidade, contaminada do mundo. Aqui é o epicentro do epicentro, que é o Brasil, da doença. Então não mente, não passa número de 44 mortos. Eu disse ontem, amanhã nós vamos superar uma marca enorme, hein? É bem provável que amanhã a gente bata os mais de 3 mil mortos no Brasil. Se São Paulo que norteia isso, que é onde tem mais gente no Brasil e onde está morrendo mais gente, é possível que o Brasil bata hoje a marca triste de 3 mil mortes e chegue perto de uma soma assustadora. Não é? 1.021 mortes em São Paulo. Porque também acumula a falta de informação de ontem. Pior do que dar uma notícia é você dar uma notícia errada. Né? Você dá a impressão, o cara ouve lá, ó, só morreram 44, né? Eu vou no bar hoje. No bar do seu Zé, que está aberto, porque o bar do seu Zé nunca fechou, porque o bar do seu Zé é um botequinho ali da esquina. Eu vi falar lá no Datena que morreram 44 só. 44 morreram aqui do lado da minha casa de infarto, diabetes. Então eu vou lá. Então melhor calar a boca do que informar errado. É uma situação lamentável. Hoje teve protesto em São Paulo e protesto contra o Bolsonaro e contra o Dória ao mesmo tempo. 2 protestos ao mesmo tempo contra 2 inimigos, 2 antagonistas. Não é? Vale até lembrar o site do meu amigo Mainardi, que é filho do Enio, que foi um dos meus grandes amigos, mentor durante um tempo lá no Brasil, gente, grande publicitário que já nos deixou. Então, nós estamos no meio do caos, do caos, do caos. Eu avisei isso várias vezes, que essas eleições iriam levar a gente a esse ponto. Os políticos foram cínicos e fizeram as eleições. Foram cínicos e fizeram campanhas presenciais. Foram cínicos e meteram a gente no meio dessa encrenca que a gente está. Então, ninguém está isento de ter essa doença hoje. Seja rico, pobre, remediado e tal. Agora, o tratamento é diferente. O rico tem mais condição de conseguir se safar porque tem mais dinheiro. Não mudou nada. Durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. O que é que acontece durante uma pandemia? É isso mesmo. Num primeiro momento, é isso mesmo. Depois, o vírus que não escolhe quem ataca, arrebenta tanto com o sistema que não adianta o cara ter bilhões, porque vai morrer igual. Aviso aos navegantes aí, senhores bilionários. Vocês também vão se ferrar como já estão se ferrando. E talvez até mais, não é? Além das mortes por Covid, das internações por Covid, quanta gente está morrendo aí das doenças regulares, que já não eram atendidas pelo velho e bom SUS, que hoje, com dinheiro injetado, funciona. E por que não injetaram dinheiro do SUS antes da pandemia? Por que deixavam morrer gente nos corredores de hospitais, e que não tinha internação, que era detectado um cara com doença no coração e de repente, logo lá, ali na frente, o cara falava assim, ó, volta daqui 1 ano, hein? Não morre não, porque não tem lugar para ser operado do coração, apesar de você estar morrendo do coração, não tem vaga. Esse era o SUS de antigamente. Agora meteram o dinheiro, porque se não fosse o SUS, o Brasil estava ferrado. Ah, mas o SUS já tinha melhorado. Melhorado, mas era esse quadro que eu estou falando, e eu não me esqueço, porque eu não sou burro e tenho uma boa memória.
Eu me lembro que você que está me ouvindo deve ter perdido parente no sistema público de saúde e hospital público. Você deve ter enfrentado várias vezes problema com segurança em hospital, porque o segurança vinha bater em você. Você reclamava que estava morrendo, que tinha um parente morrendo de uma doença qualquer. Mas agora nós chegamos realmente no fundo do poço. Quase 1.050 mortos num dia em São Paulo. E o que não é verdade também, porque não tem teste. Nos Estados Unidos, quando o cara falou, olha, morreram 5.000 pessoas, ou próximo disso, porque lá eles testaram pra caramba. Houve teste pra caramba. Não é? Aqui você não sabe. O cara fala que morreram 1.000 pessoas, mas não tem teste. É possível que tenha morrido muito mais. Muito mais do que 1.021 pessoas. Não é? Então a gente que já tinha... se você medir quantos morrem numa grande cidade como São Paulo, numa grande cidade como Salvador, uma grande cidade como Curitiba, uma grande cidade como BH, grande cidade como Rio de Janeiro, grandes cidades do Brasil, Porto Alegre, por dia, de crimes que já são cometidos há muito tempo, de homicídios que são praticados, de latrocínio que já são praticados, olha, eu não sei se não morre tanta gente ou quase parecido, não é? Então a gente sempre viveu no meio de uma pandemia, que era a pandemia da falta de segurança, porque temos uma polícia capaz, mas mal paga, que não tem dinheiro para treinar, que treina com seus próprios recursos. Houve, durante muito tempo, falta de colete para policial que saía na rua se ferrando. Então a gente já tem mortes por crimes pra caramba. Você viu que bandido não dá moleza? Ontem, na divisa entre Osasco e São Paulo, bandidos com armas na cara de uma coitada de uma moça que não oferecia resistência nenhuma, levaram-na para dentro de uma comunidade e, se não fosse a polícia, sabe-se lá o que iam fazer com ela além de matar. Né? Então nós chegamos no fim do fim, porque agora tem bicho, tem vírus, tem gente morrendo ainda, e principalmente porque o sistema está colapsado, de diabetes, tem gente morrendo de doenças crônicas, tem gente morrendo de infarto, tem gente morrendo de câncer. E o pior é que não tem nem lugar para morrer, e nem para deitar, porque depois que morre, os hospitais, com esse sistema funerário municipal, que sempre foi problemático, sempre teve acusação de roubo, de sacanagem com o negócio da morte, ficou ainda pior. Então você morre, não tem nem onde deitar. E se quer ser salvo para não morrer, não tem nem onde tratar. Falta oxigênio. Não é? Eu não sei mais o que dizer. Você fala, vem presidente da Câmara dizer que vai resolver o problema do transporte coletivo e, cinicamente, essas empresas que dizem que tinham resolvido na semana passada, com o Milton Leite, com o Valdevan 90, queria rodar 100% da frota, estão rodando com 88% e é mentira, porque deve estar rodando menos. Então o transporte municipal de São Paulo está rodando lotado. Eu acho que o Bruno Covas não está sendo o prefeito que deveria ser, está sendo usado como marionete por uma série de interesses que tem esses caras aí. Ele resiste ao Dória, ele briga com o Dória, mas ele não briga com essas forças ocultas que ajudaram a elegê-lo nas eleições aí. Tem que brigar com os caras, senão você não manda na cidade, o cara manda em você. Hein? Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Não é? Bom, nós chegamos a tal ponto que as pessoas estão morrendo de fome do jeito que morriam antes e um pouco mais. Porque você lembra que antes da pandemia, o Brasil já era um dos piores países em divisão de renda e que já tinha gente miserável morando debaixo de viaduto, morrendo nas noites frias, sem comida, moradores de rua. As pedras que foram colocadas debaixo de viaduto só foram colocadas agora em alguns viadutos, porque outros viadutos
que servem de morada, alguns que têm caverna, né, para moradores de rua há muito tempo. Só usaram a ideia de colocar pedras embaixo de viadutos, que é a ideia que existe, por exemplo, há não sei quanto, 9, 10 anos, acho que em São Bernardo, aqui em São Paulo, há muito tempo, que algum imbecil teve a ideia de, ao invés de fazer mais abrigos para colocar moradores de rua, colocou pedra debaixo do viaduto para o cara não dormir ali. Não é nem botar a sujeira que eles consideram o ser humano como lixo para debaixo do tapete. Eu falo, ó, a sujeira que é o ser humano que a gente considera como lixo não pode nem ficar debaixo do tapete, hein? Então vamos botar pedra lá. É mais ou menos assim que agem os governos. Ao invés de solução, dão pedras para você comer, colocam pedras no sistema público de saúde para você não ser atendido, seguranças ao invés de enfermeiros e médicos. E, como dizia o poeta, tem sempre uma pedra no meio do caminho de um país que tem riquezas naturais mais do que qualquer outro país do mundo, que produz pra caramba, que tem um agronegócio fortíssimo. Como é que pode um dos maiores produtores de comida do mundo ter um povo faminto, ter um povo morrendo de fome? Pode, porque temos um bando de ladrões que entrou na política e agora entra até através do crime organizado e rouba o povo brasileiro e depois é anistiado pelo povo brasileiro, não pelo povo, pelo sistema de justiça do Brasil, sai para a rua, pode ser candidato, o outro é ladrão, 51 milhões que foram pegos dele. Imagino que esse bandido e a família dele, porque acho que até a mãe do Gedel está no meio, imagino que esse cara roubou Cabral, Cunha, Palocci, né? Gente que não foi investigada direito aqui em São Paulo, como Serra, como o Alckmin, já esqueceram também das broncas que tinha o Serra, o Alckmin. E assim vai, assim caminha a humanidade. Não é? Quer dizer, o que era muito ruim no Brasil, a gente esqueceu. Porque já era muito ruim no Brasil. Ladrão sempre teve. Na política e fora da política. Morte sempre houve. No sistema público de saúde, sempre morreu gente sem atender. Me lembro que tinha gente que ia fazer hemodiálise, que é uma coisa terrível, são 3 dias. O cara ligado num equipamento que troca o sangue do corpo inteiro porque os rins pararam de funcionar. A gente mostrava unidades do sistema público de saúde de hemodiálise, de hospitais onde havia ratos no chão, uma sujeira desgraçada e o cara ligado lá na máquina trocando sangue para não morrer. É mentira o que eu estou dizendo aqui. Quantas denúncias o nosso Augustin Teixeira, o maior repórter investigativo do Brasil e da França, fez do sistema funerário, fez dos hospitais, quantas aqui desse programa, quando esse programa dava aí mais de 120 mil ouvintes por minuto e um imbecil resolveu tirar o programa do ar porque não gostava de mim. Mas naquela época o Agostinho já denunciava que morria gente pra caramba no sistema público de saúde e que o sistema público municipal funerário já tinha falcatrua pra caramba, que tinha esquema em cemitério. E isso não tinha pandemia. Tudo antes da pandemia. A pandemia só piorou e muito a situação que nós estamos vivendo agora, porque apareceu mais um agente assassino, que é o vírus. E é menos assassino do que o bandido que mata simplesmente por apertar o dedo no gatilho com uma lei frágil que nós temos. É menos sacana que o político ladrão, não é? Mas que mata igual, porque ele quer sobreviver e mata a gente. Não é o contrário. O político ladrão, ele quer matar a gente e para sobreviver ele rouba. O bandido é a mesma coisa. Então, mas esse vírus está acabando com a humanidade. Mas políticos ladrões que acabaram com a humanidade várias vezes, né? Roubando as pessoas, sendo ditadores e matando as pessoas,
sobre qualquer tipo de regime. E por isso que a democracia é a única coisa que presta e que nós temos que seguir. Mas ao longo da história já houve políticos ladrões e assassinos, uns diretamente que mandam matar mesmo, e outros que simplesmente matam o povo de fome porque roubam e vão dormir como bodes cheirosos, com seus perfumes roubados, com dinheiro público lá em Paris, viagens internacionais maravilhosas. Depois de matar o povo roubando dinheiro público, chegam nas suas casas, abraçam suas esposas, os seus filhos bem alimentados e vão dormir em paz. Né? Isso não é a pandemia, isso já tem no Brasil faz tempo. E muitos deles vão gozar a nossa cara porque vão todos ser anistiados pela justiça e vão deitar e rolar, rindo na cara de nós, otários, cidadãos brasileiros. A pandemia só aumentou a desgraça que a gente já vivia no Brasil, que cá entre nós nunca teve um comando definitivo e que pensasse no povo e para o povo.